Paz do Senhor para você que está nos ouvindo ou nos assistindo mais um episódio do nosso Madcast. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre a aula de EBD, a aula de número 8, a lição número 8, que fala Davi, um encontro, um livramento. Hoje eu estou aqui mais uma vez com a Regi. A paz do Senhor a todos. Se você ainda não veio para a EBD, você tem chance de comparecer ainda. Temos mais algumas aulas para fechar sobre Davi e temos aprendido muito. Então, vem para a EBD. Deus abençoe. E dessa vez vou me apresentar, né? Porque do último eu não me apresentei. Eu sou Pablo, também estou aqui participando. E eu chamei aqui, nós convidamos a nossa professora que ministrou a nossa aula de hoje, a Gabi. A paz do Senhor a todos, é um prazer imenso estar aqui com vocês e poder hoje compartilhar mais um pouquinho aí do que foi essa trajetória de Davi, o que nós aprendemos ali. Tivemos uma aula muito gostosa ao ar livre, uma aula no solzinho ali, então foi algo bem enriquecedor e que nós possamos nesse momento agora compartilhar um pouquinho mais, né, do que foi Davi e quem foi Abigail sobre a vida de Davi. Amém. E, Gabi, enquanto você se preparava ali para ministrar a aula, enquanto você estava estudando ali, o que te chamou a atenção, o que Deus trouxe no seu coração enquanto você lia da história? Então, eu já conhecia, né, vagamente assim, a história de Abigail, a gente já trabalhou no Ministério de Mulheres, mas estudando um pouco mais agora no contexto de Davi, o que mais me chamou a atenção foi a agilidade que Abigail teve em resolver a situação para que ela pudesse, ao mesmo tempo, ocasionar um livramento para Davi, mas também a extensão dessa atitude dela também levou para Nabal. Então, ao mesmo tempo que ela teve uma atitude para Davi, que Deus a direcionou, ela também foi instrumento para dar a orientação e instrução para Nabal. Então, o que mais me chamou a atenção foi isso, que no momento de decisão nossa, instruída pelo Espírito Santo, nós temos a capacidade por Deus de estender isso àquele no qual Deus tem um propósito, mas também aos demais. Então, a consequência ela sempre virá todos ao nosso redor. Então, o que mais me chamou a atenção foi isso, o tempo com que ela resolveu o problema, a situação, baseada na instrução que Deus deu para ela. Foi uma decisão rápida, e é como você falou, né? Nabal tomou uma decisão rápida e afetou todo mundo em volta. Ela foi lá e tomou uma decisão rápida também, mas guiada pelo Espírito Santo. Exatamente. Também afetou todo mundo, né? Exatamente. Então, a diferença ali é o Espírito Santo. Às vezes a gente fala, não, tem que agir rápido na situação. Mas se a gente age rápido pela carne, também não adianta, né? Ela agiu rápido, mas ela estava sendo guiada, ela estava na brecha ali. Exatamente. Ela soube como agir. A gente sempre terá duas opções, né? De agir rápido, instruída pelo Espírito Santo, com o filtro dele, ou agir rápido pela carne e acabar tendo as consequências ruins dessa situação. Perfeito. E diz assim, para quem não conhece a história, para quem não sabe quem é Abigail, quem é Nabal, ou qual que era o contexto que Davi estava passando ali, conta um pouquinho pra gente dessa história. Sim. Então, em 1 Samuel capítulo 25, vai dizer que Samuel havia falecido, todos estavam em prantos, e Davi, ele desceu ao deserto, e quando ele estava com fome, estava passando já por um momento de fuga, por um momento bem estressante assim na trajetória dele, ele lembra que tinha no Monte Carmelo um homem com posses e muito rico. E ele pede para que os seus homens vão até esse homem, que é o Nabal, que né, nós já estamos falando sobre ele, vai lá e fala para Nabal que para ele nos fazer uma troca, para ele dar de comer para nós e nossos homens aqui, os nossos soldados, porque nós estávamos né, com fome, nós cuidamos das ovelhas deles, então a gente, né, Davi foi tentar fazer com ele uma troca justa. Só que Nabal, com uma atitude muito rápida e imprudente, já ofendeu Davi, devolveu falando que ele não queria fazer essa troca, muito menos quem era Davi, de quem filho de Jessé, quem era Jessé, ou seja, né, hoje em dia ele falava né, que tem tantas pessoas e homens falando que são de senhores, mas não são nada. E devolveu falando que não iria fazer. Então, Davi se enfurece com essa situação e vai e fala para ele que vai matar todos eles e os homens dele. Aí que entra Abigail, a história, né, que a lição vai nos contar, que ele vai falar sobre o que Abigail fez e o que ela influenciou para livrar essa ação de Davi em matar com as próprias mãos, porque na hora Davi já juntou os 400 homens dele, deixou 200 lá guardando as coisas. E todo mundo com fome, né? Todo mundo com fome, homens. Imagina 400 homens com fome, estressados, sabendo que o outro lá era rico e já estava tosqueando as suas ovelhas. Ou seja, as ovelhas já estavam gordinhas, prontas para consumo, né? Já estava tirando todos os pelinhos dela, então ele tinha condições. A Bíblia fala que ele tinha mais de 3.000 ovelhas, então ele tinha uma terra muito grande. Mas ele se recusou, tão rápido, ele sabia quem era Davi, mas ele ignorou o fato de que Davi era ungido do Senhor. E simplesmente, não vou dar.
Só que ele esqueceu que quem tinha ajudado eles a cuidar das ovelhas era o próprio Davi e os seus moços. Então a Bíblia vai nos relatar esse contexto. O contexto da época era esse, e Abigail era esposa de Nabal. E a Bíblia fala que ela era o oposto dele. Ele era um homem prudente, um homem tolo, mas ela era formosa e com muita sabedoria, com muita inteligência, guiada pelo Espírito Santo. Uma mulher que já tinha uma trajetória de temor a Deus, de oração, de consagração, e por isso que ela tem essa atitude e intervir nessa decisão, nessa resposta que Nabal tinha dado a Davi. Por isso que a Bíblia vai nos relatar que ela vai ao encontro de Davi, ou seja, para tentar mudar esse contexto. Opa, meu marido falou uma coisa, não, mas eu vou lá, sem falar para o meu marido, eu vou lá e vou tentar resolver essa situação, para que a minha família, os homens aqui, né, não acabe com tudo aqui. E ela teria duas opções, ela poderia muito bem ter ignorado isso e falado, não, eu não vou. Deixa que se resolvam aí entre eles, deixa que venha, mata tudo mesmo, já mata esse homem que é tolo. Já fico com a herança, já também fico com a fica tudo pra herança, já mim. fica o dinheiro dele e tá tudo certo. Mas não, ela teve essa sabedoria. Então a Abigail, ela foi conhecida, e que nós mulheres, né, possamos sempre nos espelhar nisso, para ter a resposta no tempo certo, com prudência, com diligência, com sabedoria, e ser instruídas por Deus. E Nabal foi bem ingrato, né? Porque a gente até comentou ali na aula que ele era da família da casa de Caleb, que recebeu lá atrás a terra prometida, do tempo de Moisés, enfim, que entrou os espias, né? E mesmo ele tendo recebido tudo de Deus, quando um servo de Deus foi buscar ele, né, para ter um repouso ali, que ele estava no meio da fuga, Davi estava fugindo, ele ainda, né, negou. Exatamente. E ainda respondeu provocando, que nem você falou, né? Ele falou, quem que é esse Davi? De onde que ele vem? Nem sei quem que é esse filho de Jessé, né? Ele chega aqui querendo pegar minhas coisas. Exatamente, porque ele poderia, a gratidão dele poderia ter sido maior pela linhagem que ele tinha, né? Só que ele, com a riqueza que ele tinha, todo o poder em questões financeiras e dinheiro que ele tinha de posses, se sobressaiu a gratidão. Então ele se esqueceu, inclusive, de Deus. Inclusive da onde Deus tinha tirado ele, né? E ele simplesmente ignorou isso, aonde quando ele chegou no patamar que ele queria, num patamar alto, né? Aonde se tornou um homem muito rico, ele ignorou tudo isso e ele foi ingrato ao ponto de nem reconhecer quem era Davi, né? E o que significa o nome Nabal, Gabi? Nabal significa tolo. O próprio nome já diz que ele é tolo, inútil, que ele é imprudente. Então, o próprio nome dele já diz a característica comportamental dele. E tem muita gente hoje que nem presta mais atenção nos nomes que dá para os filhos, né? Eu vi uma vez a pessoa brincando que tinha que parar de dar esses nomes bíblicos pro pessoal, que esses dias, eu fui assaltado por um Moisés esses dias no ônibus. Então, E olha só, é triste, o né? pessoal para de pensar, né, no significado Para dos de nomes. pensar. Exatamente. Aí fica uma instrução. O pastor passou na nossa aula e falou justamente sobre isso. 2 pontos. Sobre a escolha dos nomes. Se você é pai e mãe, né? Estão pensando aí. Peça ao Senhor orientação sobre o nome dos seus filhos. E outra orientação que ele nos deu também é acerca da gente não esquecer de onde nós saímos. Davi não podia Nossas esquecer de onde origens. ele tinha saído e como Deus o tinha chamado. E Nabal, na sua trajetória, esqueceu de quem ele era, de quem a sua linhagem era, e nesse processo ele se desviou de propósitos, né? Não precisava ser assim a história. A gente não vai dar spoiler já, né, de como foi o final, né, Pablo? Que eu dei na aula dos jovens, eu dei spoiler. Mas que a gente não esqueça de onde nós viemos e onde nós estamos foi pelo auxílio de Deus. Sem ele a gente não consegue fazer nada. Aproveitando que eu estou com a palavra, me diga, Gabi, quais são as virtudes de Abigail que você ressaltaria naquele termo dos bastidores que você falou para nós sobre o efeito dominó que as nossas ações têm e que a Abigail ela foi e bloqueou esse efeito negativo que teria sobre a vida de muitas pessoas. Quais são as virtudes de Abigail que destacam ela para ser um exemplo para nós? Amém. Uma pergunta muito importante. Por quê? Porque as virtudes vai dizer quem nós somos e como nós reagimos a determinadas situações. Então, numa situação tensa de Abigail, ela pôde destacar as suas virtudes, que foram a posição dela de humilhação perante Deus, né? A ser considerada, sim, uma mulher virtuosa, uma mulher onde ela edificou a sua casa. Ela teve a posição dela de submissão, que acho que é o ponto mais importante, e se submeter não foi a Nabal, foi se submeter à vontade divina, a instrução que o Espírito Santo estava dando para ela, a comunhão que ela já tinha, né, gradual assim, durante a trajetória de vida dela, como uma mulher sábia, como uma mulher prudente, como uma mulher que agiu na hora certa e como uma mulher que ouviu aquilo que o Espírito Santo tinha. Porque muitas vezes a nossa razão, ela pode se sobressair. Então a gente tem que parar, fazer o filtro ali, nem que isso dure milésimos de segundos, como pode ser que tenha acontecido com a Abigail, porque ela não tinha tempo. Ela precisava correr, porque senão Davi ia chegar e ia matar todo mundo e aí ela não ia mais poder fazer nada. Então essas virtudes dela, entender o tempo certo, ter a submissão perante Deus, ser sábia, né, ter essa prudência em resolver, foi isso que destacou ela
diferente de outras mulheres, e por isso que a Bíblia traz ela como uma mulher referência para nós, inclusive nos tempos de hoje. Até porque enquanto Nabal falou lá, né, provocou Davi, os homens de Davi estavam vindo e Nabal estava lá festejando. Ela foi a única que se preocupou com as consequências, né? E a gente até falou depois que ela foi para Davi, levou toda a oferta, né, consertou a situação e quando voltou ele ainda estava festejando. Exatamente. E a gente às vezes não pensa nas consequências. Não pensamos. É muito mais fácil a gente agir de uma forma igual ele. Não vou te dar nada das minhas ovelhas. É ainda engraçado que a palavra vai relatar que ele tinha mais de 3.000 ovelhas. E Abigail, quando foi ao encontro de Davi, ela levou 5. Então a gente pensa assim, o que eram 5 ovelhas? Não precisava de muito. Era somente 5 ovelhas para ele levar até ela, né? Para ela levar até ele, Nabal oferecer. Mas pela racionalidade dele, assim, não vou dar nada, isso aqui é meu. Acho que o sentimento de posse, sem agradecer que era de Deus, Sim. fez com que ele tivesse essa ação egoísta, né? E ela teve essa agilidade para resolver essa situação, justamente para evitar a consequência ruim daquilo que era fácil de resolver. Então, às vezes, a gente prefere fazer o difícil do que fazer o fácil. Pelo e orgulho. era fácil. É o orgulho, puro orgulho. Por puro orgulho, né? E a gente ainda bota a culpa no temperamento, né? A gente comentou ali que Nabal, ele não, é o durão, é o cabeça dura, né? Eu sou assim, eu vou morrer assim. Não, vai pegar minhas ovelhas, não, é tudo meu. Tudo Eu que trabalho, eu que tô aqui tosqueando, eu que tô fazendo todas as coisas. Não fizeram nada e querem as minhas Nem coisas. fizeram nada e querem pegar minhas coisas, exatamente. E aqui, Uhum. 5 ovelhas para 3.000, né? O que era Eu até isso, tava né? pensando, né, que ele tava com 400 homens, mas não dava uma ovelha por cabeça, né? Imagina. Porque um carneiro gordinho é muita carne. É muita carne, imagina, né? Um carneiro alimenta umas 10 pessoas, né? Depende da fome, né? Depende da fome. Depende da fome. Da Não, mas fuga que estavam eles na guerra, no deserto, sem comer umas 10 pessoas, né? Homens. Então, Homens comem bastante. eu se ficar um tempinho sem comer guerreando, ainda acho que vai metade, assim, já levo. Mas, e qual que foi o desfecho dessa história, né? Depois que Abigail já tinha levado, se consertou, né? E voltou, e o que aconteceu com Nabal depois? Então, a Abigail, ela chegou ao encontro de Davi, né? Levou tudo que Davi, os mantimentos, o alimento para eles, teve a posição de humilhação, falou muito porque ela estava ali, quem a direcionou, que era Deus, né? Deus de Israel, que a direcionou para estar ali. E Davi, com toda a sensibilidade a Deus, teve um estalo, né? E falou assim, que aceitava, né? A oferta dela, e que bendita era ela por ter tido essa posição e ter livrado ele de ter cometido justiça com as próprias mãos, né? De ter sujado suas mãos com sangue. E que Deus abençoasse ela. Então ela foi para casa. Ela foi, eu imagino assim que ela deve ter ido para casa radiante, cumprindo o propósito do Senhor. Porque nós somos assim, né? Na nossa posição de líderes, professores, enfim. Quando a gente sai com aquela satisfação, não é por nosso ego próprio, mas é em Deus, de que o chamado dele foi cumprido, a gente se alegra. E ela foi para casa assim. Só que quando ela chegou em casa, Nabal estava da mesma forma que você falou. Ele continuou fazendo festa, continuou achando que ele era o maioral, que ele estava o dono da razão, continuou lá e ela chegou lá, ele estava bêbado, embriagado, né? A gente até comentou na aula, né, que a gente imaginava a cena da casa, né, o cheiro, enfim, só a Os bebida, homens tudo largado, eles de um lado pro amarada, outro. tudo largado lá sujo, enfim. Imagina ela toda formosa, linda, como a Bíblia relata, sábia, estando naquela situação, né? Querendo compartilhar o milagre, né? Ela tinha acabado de vivenciar o milagre de livramento sobre toda a casa dela, casa que dela. vivencia muitos servos, Os né? homens iam tudo morrer e nem sabia, né? E Tava só lá. sabiam, Tava lá. e uma mulher se posicionou, né, para que isso fosse um livramento para eles. E ela, né, querendo chegar lá, não, vou falar pro meu marido, olha, aqui, ó, eu tratei e ajudei você Deus e livrei operou. você, Deus operou. E é ela- um exemplo de resolução de conflitos, né? Porque a gente acha, às vezes, que para resolver com força tem que ser com força. Né? Exatamente. Não, se ele irritou Davi vai vir para cá. Não, vamos juntar os exércitos, então, para de beber aí, vamos parar a armadura. Não precisa, né? Vamos matar Foi todo no mundo, diálogo, então. ela foi pacificadora. E ela foi pacificadora, né? Então ela resolveu um problema muito grave a ponto de querer matar com uma simples atitude, né? E pacificadora, exatamente. E ela chega querendo compartilhar tudo isso que aconteceu e ela se depara com aquela cena, o marido embriagado. Só que ela foi tão sábia que ela respirou fundo, foi visão minha, né? Foi agradecer ao Senhor por tudo que fez e pensou assim, não, deixa esse homem aí, E amanhã trancar no eu falo quartinho. com ele. Uhum. Deixa ele trancado no Quarto de quartinho geração, aí, quarto de geração. eu vou pro meu quarto de guerra, né? É. E deixa ele aí e no dia seguinte ela vai e conta para Nabal tudo o que aconteceu. Olha, livrei você, livrei tua cabeça, fui lá, falei com Davi, Davi aceitou, nossos homens foram livres também, porque uma grande tragédia poderia ter acontecido por inconsequência sua.
E quando Nabal ouve isso, né, a Bíblia relata que na hora ele se endureceu como pedra. Então ali Deus já entrou com a mão, com a boa ação, porque se ele não se endurecesse como pedra, o que talvez ele poderia fazer com ela? Né? Um homem tolo, um homem imprudente, sem sabedoria, que nem pensava nas consequências, ele poderia ter tido qualquer ação que, por que você me desobedeceu, por que você não me honrou, né? Mas ela foi com sabedoria, com diligência, e o Senhor colocou a mão. E 10 dias depois, o Senhor matou Nabal, e ele foi. Então, Davi também pôde ver que Deus fez a justiça para ele, através da posição que Abigail teve, né? E também ali no final ainda vai dizer que depois que Davi sabe que Nabal morreu, que Deus, né, levou ele, ele vai e fala para os moços ir lá até Abigail e falar que queria tomar ela por mulher, porque ele já conhecia quem ela era. Ou seja, além, né, a formosura dela, uma das virtudes, né, foi a última coisa, foi a última característica que Davi lembrou. O que ele lembrou? Da mulher sábia, prudente, diligente e que instruiu ele perante aquilo que Deus chamou ele, para que ele continue sendo um homem segundo o coração de Deus, sem ter essas atitudes carnais. Então aí Davi, em forma de gratidão, né? Não, vai lá e chame ela para vir aqui. E ela vai, de todo apoio, de todo o coração, e continua se prostrando em terra, falando que está lá para ser a serva dele. Porque ela sabia que ela era serva do Senhor, de Deus, né? E não somente de Davi. Aqui a gente entra no nosso último ponto daí já, né, Pablo? Que é nós compreendermos que quem vai nos dar o livramento sempre será Deus. Tem causas que nos tornam tão aflitos, nos fazem perder dias de sono, nos fazem pensar em como a injustiça ela é agoniante. Mas quando nós derramamos isso na presença do Senhor, e esse é o exemplo que fica de Davi para nós agora nesse contexto de vida atual, que Deus nos traz o livramento, que nós não vamos precisar nos expor de maneira a estar comprometidos com o nosso caráter cristão. Nós não precisamos colocar em jogo aquilo que Deus é e quem nós somos em Deus. Nós temos que crer que o Senhor nos dará livramento através da justiça plena dele, assim como foi na vida de Davi. Davi não precisou matar. O Senhor foi e feriu a Nabal e ele foi tomado da doença e depois de 10 dias a sua vida foi ceifada porque ele foi imprudente. Mas Davi não precisou ter que se arrepender de uma atitude que ele teria tomado se não fosse a Abigail sendo sábia, conselheira, né? E que nós possamos ouvir também as Abigails que Deus manda no nosso caminho, né? É verdade. Porque às vezes a gente se deixa cair e nós somos humanos. A gente falha, né? Sim. A gente cai na provocação, no trânsito, alguém buzina pra gente, a gente já fica nervoso já. Mas Deus sempre manda, né? Se não é o Espírito Santo, é alguma pessoa que vem falar, cara, não faz isso não. Exatamente. Não precisa, né? Se acalma. Exatamente. Davi podia ter continuado mesmo assim. Falar, sai daqui, mulher, né? E continuou. Que é você, foi lá. né? Vou ouvir Foi uma sensível. mulher, né? Mas ele foi sensível Ele foi à voz, né? Ele Exatamente. foi sensível. E é isso que eu digo, assim, em qualquer relacionamento, quanto mais próximo nós estamos de Deus, é mais fácil pra gente ouvir um conselho, ouvir uma instrução e receber aquilo como algo positivo, que vai me trazer uma consequência positiva, né? Então, acho que fica exatamente isso de lição para nós, entendermos e aprendermos a ouvir as Abigails que Deus coloca no nosso caminho. Não estamos falando somente de mulheres, pode ser um homem, pode ser uma mulher, O líder, o pastor, as pessoas que Deus coloca com essa característica aqui, que nós possamos, a partir dessa lição, entender um pouquinho mais e também sermos Abigail na vida de alguém. Sim. Também é importante. Isso é o mais Estar na importante. brecha e ser guiado, né? Exatamente. Ser Acho que é o mais guiado. É o mais difícil. É fácil quando Deus manda alguém pra gente, mas quando Deus manda a gente ir, que é o. A gente e a gente reluta, né? A gente reluta. Então, que nós possamos ter essa sensibilidade, como a Abigail teve, de agir rápido e, pela instrução do Espírito Santo, de liberar e livrar alguém de cometer algo muito grave, né? Então, é bem isso. Acho que o maior desafio não é só receber, é nós estarmos à frente disso para aprender a dar, para aprender a abençoar, para sermos canal de Deus aqui nessa terra, né? Para sermos abençoadores e cumprir o nosso propósito conforme a nossa identidade, que é o que nós também estamos aprendendo aí nesses últimos dias. Porque quando ela se colocou na brecha, ela assumiu um risco, né? Sim, Sim, ela podia ter Ela poderia morrido. ter perdido poderia a vida. ter perdido. E assim, quando Deus nos comissiona para algo que parece tão complexo, tanto Ele nos livra, como Ele vai dizer que está conosco, né? Acho que a Exatamente. Abigail tinha essa convicção. Eu estou cheia do que Deus está me mandando, e então eu vou em nome de Deus e Ele vai Ele me vai cobrir. comigo. Aham. E foi assim, mesmo correndo risco, ela tomou essa necessidade de estar na brecha para que outros fossem Exatamente. livres, né? Eu me lembro até de Esther, né? É uma outra mulher, né? Que Outra Deus mulher. usou e estava numa posição lá, podia ter ficado quietinha. Podia Mas ter daí ficado quietinha, já ela tinha viu que ia dar tudo, né? ruim, né? Jejuou, pediu oração e falou, não, vou me pôr diante do rei também, mesmo Exatamente. correndo risco de vida, e vou fazer algo. Sensibilidade Eu ao vou fazer. Espírito Santo. Então as mulheres dão um grande exemplo aí na Bíblia. Grande São exemplo. grandes nomes, grandes histórias que a gente pode Isso. aprender muita coisa. Exatamente. Amém. Muito
Gabi, alguma consideração final? Alguma palavra? O que você mais gostou na aula de hoje? Gostei de tudo. A experiência por completo foi muito boa. Gostei, assim, acho que aprender um pouco mais e entender que nós precisamos sim, de forma racional, sermos mulheres e homens virtuosos, aprender a edificarmos a nossa casa, a orar com intencionalidade, a buscar o Espírito Santo com intenção daquilo que nós estamos fazendo, para que a gente possa caminhar todos os dias com mais exemplos como esse, continuar crendo que Davi foi sim um homem segundo o coração de Deus, que ele errou, teve falhas, mas ele errou e ele era segundo o coração de Deus porque ele se arrependia. E ele também ouviu as pessoas que estavam com ele dando essa instrução. Então a gente precisa aprender a ouvir. Acho que um ponto também importante é isso, a gente aprender a ouvir, né? E a gente sai daqui com muitos ensinamentos para a gente refletir aí durante a semana, até a próxima lição, para que a gente continue aprendendo e sermos cada vez mais como exemplos desses personagens, dessas histórias reais que nós temos aqui na Bíblia. Então fica a minha gratidão aí por esse momento, por vocês, por poder compartilhar, por juntos aprendermos um pouco mais. Amém. E você que ainda não vem para EBD, como a Regi falou, todo domingo, 9 horas da manhã, a gente está aqui com um delicioso café da manhã, inclusive, né? Você que está assistindo a gente aí pela live, provavelmente à tarde ou na segunda-feira, você não vai estar desfrutando, né, de 100% da experiência da EBD. Eu só queria dizer isso, né? Aqui a gente brinca, que a gente tem aula no sol, aqui a gente toma café, aqui a gente dá risada, que a gente faz correria também. Eu não falo muito. A Regi não fala. Acho que aqui a Regi fala bem menos do que ela fala na aula, né, Regi? Até o dia que ela for professora. Mas nós queremos agradecer aqui, então, a presença da Gabi, que aceitou Amém. estar topando aqui esse desafio com a gente. Amém. Agradecer você que assistiu até o final, né? Que ouviu a gente até o final. Agradecer a equipe da produção que está aqui. Mais uma vez também a Silvia Santana Eidan da Silvia Decorando Sonhos. Tá aí de novo o arroba aqui embaixo, tá aqui na minha mão. Vou pôr na edição para ficar segurando minha mão, pra vocês saberem. Então queremos agradecer a todo mundo que está aqui acompanhando. Vocês não enxergam aí na câmera, mas tem uma galerinha aqui que está filmando, que está dando risada aqui. Eu estou olhando para a cara e estou querendo dar risada ali, ó. Mas quero agradecer a todo mundo que participou, todo mundo que deu uma ajuda aqui. E quem quiser participar, fica aí o convite. Vem para a EBD, a gente fica aqui logo depois da EBD, todo domingo de manhã, comentando um pouquinho das nossas lições, que têm sido muito produtivas e que têm edificado muito as nossas vidas. Amém. Amém. Aproveitando também para fazer o convite, dia 27 de junho, mês que vem, vai ser numa sexta-feira, nós teremos aqui um convidado também, Matheus Felipe, que estará falando sobre filosofia, né? Quando a filosofia encontra o evangelho, quando a nossa vida, a gente às vezes quer diferenciar, quer separar, né? Fala, não, a filosofia, tem muita gente que tem até um certo preconceito, né? Sim. Mas a gente vai ter aqui um bate-papo bem legal, ele estudante de filosofia, que vai trazer algumas reflexões bem importantes para a nossa vida. Que a filosofia nem sempre ela é uma inimiga do evangelho, ela pode ser uma grande aliada também. E aqui é o lugar para a gente aprender e para a gente edificar. Amém. 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 Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Obrigado, pessoal. Esse foi mais um Madcast.